Você conhece alguém que já passou por um relacionamento abusivo? Você já passou por uma relação abusiva na sua vida? É muito comum eu atender pessoas que passam por esse tipo de situação e elas não se percebem até um certo ponto. E a gente usa a seguinte metáfora. Se você pega um balde e coloca água fervente dentro dele, uma água fervendo, e coloca junto um sapo, você joga o sapo lá dentro, ele vai sair de imediato. Isso é o que acontece quando a gente está aqui na nossa vida, conhece alguém e essa pessoa não faz sentido pra gente, a gente sai fora. Normal. Mas e se eu coloco o balde, coloco o sapo lá dentro e começo a esquentar a água do balde? O sapo ele não vai embora. Ele não vai sair dali, ele vai se adaptando à temperatura, ao ambiente, a todo o movimento até que ele morre. Isso numa relação abusiva acontece da mesma forma. Um relacionamento ele não nasce abusivo, ele vai se tornando abusivo mediante o não trabalho dos nossos traumas, o não trabalho das nossas emoções, as nossas questões de maturidade e assim vai. E é muito comum você perceber também que essas pessoas que estão numa relação abusiva, elas preferem, em termos, ficar ali porque é uma coisa familiar, é uma coisa que passa o mínimo de segurança, as migalhas emocionais, como a gente chama, do que sair. Porque o sair faz com que você tenha que lidar com o mundo inteiro, principalmente com a sua solidão, com o vazio que existe em você. É mais comum a gente perceber que essas pessoas que têm medo da solidão, elas não conseguem ser verdadeiras, elas não conseguem ser autênticas. E isso faz com que elas se travem nas relações ruins. Elas ficam ali na ideia de, mas se eu sair eu vou conhecer quem? Se eu sair eu vou ficar com quem? Como é que vai ser? Eu vou ficar sozinho? Não quero ficar sozinho. E eu não estou falando de pessoas de 50, 60, 70 anos. Estou falando de jovens. Pessoas com 15, 20, 25, 30 anos que entram numa relação abusiva, ficam lá dentro sem perceber que é abusivo e quando percebem, acabam optando por estar ali. Não porque elas querem novamente, mas porque é o que tem. É aquela famosa ideia de será que eu mereço algo melhor? E isso é só um sintoma do quão abusivo foi o relacionamento. Relacionamentos abusivos, eles vão fazendo com que você se sinta desvalorizado, desmoralizado, não merecedor das coisas boas. O outro lado, a outra pessoa, né, o abusador, muitas vezes o narcisista, ele faz com que você se sinta cada vez mais incompetente e que ninguém vai amar você como ele. Ninguém vai querer você como ele, porque olha o tanto de problema que você tem. Não faz sentido alguém querer estar com você além de mim. Isso é só uma manipulação para que você continue lá dentro cada vez mais. Mas entenda uma coisa. O manipulador, narcisista, ele precisa de você. Ele precisa que você esteja mal. Porque ele vai cobrar de você favores, ele vai pedir coisas de você, porque ele sabe que você vai se doar. E quanto mais você se doa, mais ele vai pedir de você. Mais ele vai querer que você tolere os erros dele. Porque é assim que funciona. Ele nunca vai reconhecer que ele precisa trabalhar as emoções dele, os traumas dele, o caráter e coisas do tipo. Não, isso não passa pela cabeça dele. Ele não reconhece que ele causa um sofrimento em você, a não ser que ele perceber esse sofrimento, ele falar que vai mudar, ele te dar esperanças, faça com que você faça mais coisas por ele. Isso é o que acontece na maioria dos relacionamentos abusivos. É o que a gente chama de basicamente um ciclo de lua de mel. Você reclama, você briga, e ele fala, não, beleza, vou melhorar, vou buscar ajuda. E ele vai lá, melhora um pouquinho, e ele fala, ok, aqui eu já entendi que se eu faço esse movimento de melhorar, a outra pessoa lá para de me encher o saco. E aí você para de fato, porque você fala, ele está melhorando, e ele volta todo o ciclo de violência. Então é uma coisa que vai ficando cada vez mais nítido. Será que eu devo ficar só ou eu devo ficar mal acompanhado? A maioria das pessoas acabam optando por ficar mal acompanhadas. Por quê? Porque elas não conseguem se desvencilhar daquele processo. É um padrão de comportamento. E isso se dá muito pela falta de rede de apoio, que muitas vezes o próprio abusador na relação faz com que você rompa com seus amigos. Ele te afasta de todo mundo, porque assim ele tem mais controle sobre você. Você acaba se perdendo nos seus valores, porque você não sabe mais o que é importante para você. Você acabou tolerando tanta coisa, se adaptando tanto à vida do outro, que você perde a sua individualidade. E assim é mais fácil de você estar sob o controle. Então, se você realmente quer sair de uma relação abusiva, você precisa não só fazer uma terapia, óbvio, mas olhar para dentro. Olhar para os teus valores, para a tua vida, para as tuas amizades, para aquilo que é importante para você. Para aquilo que nutre o teu relacionamento, que nutre a tua vida. E não aquilo que está em privação. Porque o que está em privação é migalha. É o que ele vai te oferecer de mínimo. E assim você vai sempre ficar aos pés do outro. Se você quer realmente sair de uma relação abusiva, entenda
Quem é você neste processo? O que você busca no relacionamento? Esse relacionamento, de fato, te oferece aquilo que você busca? Não a migalha, não uma parte do que você quer, mas o que de fato você quer. Tenha clareza sobre isso, que fica mais fácil esse processo. E principalmente, além de fazer terapia, tenha uma grande roda de apoio, uma grande rede de apoio. Pessoas que possam te ajudar, pessoas que possam te ouvir, te acolher, te puxar para fora da relação. Tá bom?